Atos 16, 6 em diante. E outra coisa que eu só consigo usar blazer quando está frio, querido. Porque senão eu não suporto também. Não sei porque eu estou falando essas coisas. Deve ter alguma coisa a ver com a palavra. Atos 16, 6 em diante diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Até aí. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e pela oportunidade que nós temos de nos expor a ela. Que o Teu Espírito que está aqui, se manifestou já de forma tão intensa, Pai, venha realmente de forma personalizada distribuir essa palavra. E aquilo que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos de forma individual, seja revelado, seja manifestado. E eu oro para que todo impedimento caia por terra e somente a Sua voz seja ouvida em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, uns dias desses atrás, numa dessas células atrás, o Serginho comentou algo que eu havia falado para ele, falando da luz que você tem. Alguém lembra disso? Né? Andar na luz que você tem. E o exemplo que eu dei para ele foi o exemplo de um automóvel que sai à noite em direção a São Paulo, né? Para chegar em São Paulo, o destino é São Paulo. Mas quando saímos de repente aqui de Curitiba, nós nem temos noção de como é São Paulo, de quando chegaremos em São Paulo, de que forma é São Paulo, como que é a entrada de São Paulo, porque não conseguimos enxergar São Paulo. Mas quando um carro sai, ele tem só o farol para iluminar, né, para ele começar a andar. E esse farol dá ali 100 metros, 120 metros na luz baixa e pode chegar até 400 metros na luz alta. Então a luz que você tem, você deve caminhar. Então às vezes nós queremos chegar em São Paulo, mas só temos a luz para 100 metros. Nós precisamos então andar de 100 em 100 metros para que o momento de chegarmos em São Paulo de fato chegue e nós cheguemos aonde gostaríamos de estar, aonde Deus nos mandou, aonde achávamos que deveríamos chegar. Então nós precisamos dessa dinâmica. E lá em casa, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nós temos falado muito isso, porque estamos debaixo de muito mover profético nos últimos meses. Muita coisa Deus tem sinalizado, muita coisa Deus tem falado, e volta e meia quando a gente comenta com as crianças algumas coisas que Deus tem falado, eu falo assim, mas e como que vai ser isso? Eu falei assim, ande na luz que você tem. Qual é a luz que você tem? Só é de 100 metros, você tem capacidade só de andar 100 metros. Se você for tentar andar, até para você chegar ao outro nível, você precisa primeiramente passar pelos 100 metros. Então eu tenho falado isso constantemente. Mas o nosso coração, ele é muito ansioso por querer a revelação toda. Não é verdade? De repente Deus sinalizou alguma coisinha, você já quer o plano completo. Você já quer o quadro completo. Você já quer a solução de todas as coisas. Você já quer todos os cumprimentos, todas as realizações, os projetos desvendados. Você quer tudo. Porque nós, como seres humanos, nós desejamos isso. Mas somos impedidos às vezes de enxergar, por quê? Porque temos a necessidade de andarmos um passo de cada vez, a cada 100 metros ou a cada 400 metros. Então nós precisamos andar na luz que nós temos. E o Senhor, como eu disse, tem falado muito a respeito de muitas coisas nesses últimos tempos. Temos realmente sido levados por Deus ao entendimento de coisas novas. Quando nós falamos aqui de coisas novas, queridos, nós não estamos simplesmente lançando uma palavra de efeito para impressionar você, para motivar você, para despertar você, para aleluiar você. Nós realmente cremos naquilo que estamos dizendo. Cremos que Deus realmente está desvendando coisas novas. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar conectados. Vivemos nesses últimos tempos moveres proféticos intensos,
Coisas maravilhosas, queridos. Agora, se eu e você estivermos desatentos, podemos perder a carruagem, podemos perder o ritmo que o Espírito Santo quer que tenhamos nesse momento. Então nós precisamos andar na luz que nós temos. E essa semana, ali eu estava no escritório, e o André Iberlê, né, que é um psicólogo da clínica, que é um membro aqui, discípulo, filho nosso na fé, ele subiu ali na parte do escritório dos pastores, né, e eu estava na minha sala com a porta aberta, e ele falou todo empolgado: pastor, essa semana eu fui conversar com os missionários, nós tivemos um tempo de café com os missionários que tiveram na igreja na semana passada, né, o Everson e a Ju. E é impressionante, né? Deus traz uma motivação para a gente a respeito de tantas coisas, e vendo a realidade de vida deles, como eles vivem, e é impressionante perceber que realmente Deus vai desvendando as coisas conforme eles vão dando os passos. E eu, depois daquela conversa, fiquei abismado e falei assim: Deus, me dá uma testificação bíblica a respeito dessa caminhada, de andar nesse nível de fé, de andar nessa dimensão. E de repente Deus deu um texto para ele, e eu, como estou no momento de juntar as pecinhas, como eu tenho falado para vocês, eu falei assim: Deus fala a todo momento. Eu cheguei então, eu preciso desse texto, André. E na hora ele não lembrou, porque ele tinha tido um tempo com Deus, né, anotado no seu caderninho, e ele falou assim: não lembro agora o texto, mas depois eu te passo. Eu falei: eu preciso desse texto, porque eu já senti que esse texto, de alguma forma, também seria uma pecinha dentro da construção de Deus nas nossas vidas, daquilo que Deus está fazendo individualmente, coletivamente também. Então, ele me mandou ontem à noite isso, e de fato, quando eu falei para ele que eu precisava, eu só queria saber do texto, para entender se de repente Deus falaria alguma coisa a partir daquele texto. E depois que eu pedi, eu me esqueci, porque foi quarta-feira que a gente se encontrou na clínica, quinta-feira, e ontem à noite ele me mandou, e eu não tinha visto ainda ontem à noite, hoje de manhã eu vi, e eu entendi que esse texto deveria ser ministrado hoje para nós, dentro dessa construção de andar na luz que você tem. Então eu creio de fato, de verdade, que Deus está falando conosco, amém? Que Deus quer realmente falar conosco. Eu quero usar esse texto como base, para realmente trazer alguns entendimentos para mim e para você, dentro daquilo que eu e você pretendemos viver em Deus. Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, querido? Sim ou não? Você quer viver realmente a essência do propósito de Deus para você? Você quer ter a segurança de que o que eu estou fazendo hoje, de fato é o que Deus quer que eu faça hoje? Para onde eu estou indo, de fato é o lugar que Deus quer que eu vá? Você quer ter esse nível de segurança? Você quer realmente desvendar todos os mistérios de Deus? Você precisa entender alguns princípios, algumas maneiras que Deus trabalha nas nossas vidas, algumas formas que Deus trabalha nas nossas vidas, para você justamente não ir para um lugar que Deus não quer que você vá, para você não deixar de caminhar quando Deus porventura quer que você caminhe. Nós precisamos discernir os tempos, os modos de Deus a cada passo que damos. E quando nós olhamos para esse texto é uma viagem que Paulo fez. Paulo foi um viajante, né? As famosas viagens de Paulo, né? Desde Atos e todos os livros que ele escreveu, relatam momentos que Paulo viajou. Ele viajou muito, e naquela época não tinha avião como hoje temos, né? Os meios de transporte como hoje temos, então era barco, era cavalo, a pé, mas Paulo não deixava de viajar por causa disso. E eu separei essa viagem específica que ele fez, se der para colocar lá no telão, para eu não enxergo nada. Você está enxergando alguma coisa? Me diga ali aonde está a Antioquia. Alguém está enxergando a Antioquia? A luz está atrapalhando. Não, é só para saber se vai adiantar eu usar essa ilustração. Então assim, queridos, mas daí vocês me veem? Que é importante vocês me verem. Não, pode apagar, não tem problema. Mas assim, foi eu que mandei a foto. O problema não está com o pessoal lá do Data, é meu mesmo. Eu que mandei essa foto para eles, tá?
aqui são os percursos que Paulo fez em muitos dos lugares que ele passou, né? Mas especificamente esse capítulo 16 de Atos, ele anda ali na região da Galácia, que está ali, né, da Ásia, quando Deus fala no início do texto que ele estava ali pregando, né? E a partir dali ele começa a dar os passos para outros lugares, conforme Deus vai lhe anunciando. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, preste atenção nisso, a primeira coisa que você precisa entender para viver os propósitos de Deus e caminhar em direção ao propósito de Deus, a essência do que Deus tem para você, é você ser fiel às pequenas impressões que o Espírito traz no seu interior. Fala comigo, ser fiel às pequenas impressões que o Espírito traz ao meu espírito. Fidelidade nas pequenas impressões. Isso é um dos segredos mais pontuais para você viver os propósitos de Deus. Fidelidade nas pequenas impressões. Você ter consciência que o Espírito, primeiramente, Ele quer falar aqui, ó, aqui no seu interior, uma impressão interior a respeito de algo que porventura Ele quer construir. Tudo, às vezes, começa com uma impressão interior. Olha o versículo 6, o que diz? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Esse impelidos pelo Espírito foi uma impressão interior que Paulo recebeu do lugar que Deus queria que ele pregasse. O texto está dizendo que ele estava na região da Frígia e da Galácia, sendo impelido pelo Espírito a pregar a palavra na província da Ásia. Então, ele estava lá na Galácia, e a Frígia, vai ser difícil a gente achar aqui agora. Está para baixo aqui. Ali, ó, estou vendo a Frígia lá. A Galácia está lá, a Frígia está ali. E daí o Espírito impeliu a eles pregarem na região da Ásia. Então, eles caminharam ali, ó, lá para cima, onde está a Ásia lá, ó. Ok? Eles estavam ali, o Espírito impeliu eles a irem para a região da Ásia. Tudo às vezes começa com uma impressão interior. Você quer viver os propósitos de Deus para você? Você tem que estar sensível à voz do Espírito aqui dentro. Aqui no seu interior. Uma voz que vem aqui dentro. Às vezes são pequenos comandos de Deus para nós. Uma vez eu ouvi uma experiência muito forte que o pastor Luciano Subirá contou numa das palavras dele. Ele começou a contar para alguém conhecido dele a respeito de uma experiência espiritual que ele teve quando ele perdeu a carteira dele. Ele perdeu a carteira, no outro dia ele tinha que viajar, todos os documentos necessários para a viagem estavam naquela carteira, ele não viajaria se não tivesse aquela carteira, e daí ele não achava a carteira, revirou a casa, revirou a Kelly, revirou tudo e não achou a carteira. Até o momento que ele disse que parou e falou assim: Espírito Santo, eu preciso disso. Se é propósito eu ir para esse lugar, o Senhor me mostra aonde está essa carteira. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, no seu interior, mostrou exatamente a cena do momento da noite anterior, quando ele tinha saído do carro, que estava muito chuvoso, ele saiu correndo, a carteira caindo do bolso, escorrendo pela água e caindo num bueiro lá perto da casa dele. Olha que preciso. O que ele foi fazer? Ele foi lá no bueiro e achou a carteira. Quando ele contou isso para essa pessoa, pastor Luciano Subirá, tem algo que eu preciso te contar. A respeito de um pastor fulano de tal, que daí o pastor Luciano não mencionou o nome dele. Ele estava na Europa, numa cidade específica, ele tinha sido convidado para pregar numa igreja específica. E a pessoa que foi pegar ele no aeroporto ou no hotel, ela não sabia aonde era exatamente o lugar que eles deveriam ir. Não sabia, porque achava que o pastor tinha um endereço, ele ia colocar para levar esse pastor lá para essa igreja para ele pregar. Quando eles se juntaram no carro, um achando que o outro sabia, no fim os dois não sabiam onde era a igreja, não conseguiram nenhum tipo de contato, não sei por que cargas d'água, mas não conseguiram nenhum tipo de contato na época,
Não sei se na época não tinha celular como agora, estava na Europa, não sei. Eu sei que esse pastor disse para esse cara que estava com ele no carro, queria dirigir o carro, ele falou assim: vamos começar a andar. E disse que eles começaram a andar. E conforme eles davam os passos, ele falava: agora entra à direita, agora entra à esquerda, agora segue até o final. E depois de todos esses comandos, esse GPS espiritual, eles pararam exatamente na frente do local onde esse pastor iria pregar. E todo esse trajeto foi direcionado pelo Espírito, por essas impressões interiores que esse pastor recebeu. O pastor Luciano Subirá diz que achou essa experiência tão extraordinária que a dele tinha sido diminuída por esse nível de experiência. Ele falou: eu fui para o meu quarto e comecei a chorar e a orar. E a clamar para o Senhor: Pai, aonde estão essas experiências? Nós precisamos, como igreja, viver níveis de experiências maiores do que as que nós estamos vivendo. Nós precisamos entrar para níveis mais profundos de experiências contigo. E enquanto ele clamava, o Senhor falou para ele assim, o texto: ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. A fidelidade nas pequenas impressões nos levarão a experiências mais profundas. Sabe qual é o problema, muitas vezes, de eu e você não chegarmos aonde Deus quer que cheguemos? Nós negligenciamos as pequenas impressões. Nós abandonamos, nós achamos que é da nossa cabeça, nós não damos vazão para o Espírito ir testificando aquilo que Ele começou a querer falar. Às vezes, num culto como esse, Ele traz uma impressão ao teu espírito, e de repente, você se depara, sabe com o quê? Com a famosa palavra do pastor Marcelo, as conjecturas. Mas será que foi eu mesmo? Foi o Espírito? Será que não é da minha cabeça? Quem já falou assim: será que não é da minha cabeça? Só eu? Será que não é da minha cabeça? Será que não estou almático hoje? A gente começa a negligenciar as pequenas impressões que o Espírito traz para nós. Queridos, se eu e você, preste atenção, eu estou me incluindo nisso, tá? Se eu e você fôssemos 100% fiéis a todas as impressões que o Espírito trouxe somente em ambientes de culto como esse, eu acho que a gente estaria em outro nível, e um nível que tanto eu e você gostaríamos de viver e estar. A fidelidade no pouco vai nos levar a níveis mais profundos. Então, ser fiel às pequenas impressões. O Espírito trouxe a Paulo: vá para a região da Ásia. Ele simplesmente foi. Não foi um outro pregador que chamou ele para a igreja dele para pregar. Ele não recebeu uma carta para isso. Ele recebeu uma impressão do Espírito. Ele não tinha uma casa para ficar. Ele não sabia aonde ia comer, aonde ia dormir. Ele simplesmente foi fiel ao Espírito. A impressão que o Espírito lhe trouxe. Só que nessa caminhada de construção, do discernimento do mover de Deus para nós, do propósito de Deus para nós, nós precisamos também ser fiéis aos nãos de Deus. A segunda coisa é ser fiel aos nãos de Deus. O que é ser fiel aos nãos de Deus? Se Deus falou não, eu vou ser fiel em obedecer. Olha comigo o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Então ele foi na região da Ásia, chegaram ali à região da Bitínia, da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. O Espírito disse não, mas eles tentaram entrar. Havia um desejo, havia uma intenção, havia um objetivo no coração deles de entrar na Bitínia, mas o Espírito os impediu. Eu quero falar aqui dos desejos meus e seus, que entram na jogada, que entram na caminhada da construção do propósito de Deus nas nossas vidas. Não é porque você teve um discernimento, queridos, a respeito de algo no começo, que você deu o passo, você caminhou para aquilo. De repente,
não, agora cheguei aqui, o lógico é aqui, eu quero entrar nesse lugar. E de repente o Espírito chega e fala, não, não é. A Bíblia diz que o Espírito os impeliu, os impediu, me perdoe, os impediu de entrar, proibiu de entrar. Então eu e você não temos que somente ser fiéis aos sims de Deus, às impressões de comandos que Deus nos dá para fazermos alguma coisa, mas quando Ele também nos diz não a respeito de algo. Porque é muito fácil na caminhada a gente perceber, queridos, que alguma coisa é de Deus, é propósito de Deus, é lugar de Deus para mim, para você, e de repente a minha e a sua alma também entrar no negócio, e nós queremos fazer algo que Deus não quer que nós façamos. E eu estou falando de um homem que estava somente voltado para a pregação do Evangelho, e a Bíblia diz que o Espírito o impediu de entrar naquela cidade. Então, em outras palavras, o Espírito impediu de que o Evangelho entrasse naquela cidade. Por que cargas d'água? Não sei, o Espírito é soberano, e aí a soberania de Deus, mas tem cara de Deus pregar o Evangelho, sim ou não? Tem cara de Deus ir para uma cidade que não conhece o Evangelho, pregar o Evangelho, sim ou não? Tudo tem cara de Deus, mas o Espírito naquele momento disse que não era. Se era só para aquele momento, eu não sei. Mas naquele momento o Espírito disse não. Não é para entrar na Bitínia. Não, mas eu quero. Tem um povo necessitado. Não, mas é bom. Não, já estamos aqui mesmo. É só atravessar o portão. O Espírito disse não. Se eu e você quisermos viver todos os planos de Deus para nós, nós vamos precisar obedecer aos nãos de Deus. Porque uma porta fechada vai te levar para uma porta aberta, querido. Agora, se você quiser arrombar uma porta fechada, você pode entrar em lugares que você vai ter dificuldade para sair depois. E que vão te atrasar no processo. Então, o que aparentemente não é de Deus, porque porta fechada a gente acha que não é de Deus. Se está fechado é de Deus, porque Deus é um Deus de abrir portas. Então se é fechado não é de Deus, então é o demônio que está fechando, é o demônio que apareceu na minha vida. Não, é Deus te impedindo de entrar num lugar que Ele não quer que você entre, seja naquele momento, seja para a tua vida como um todo. Ele simplesmente está te fechando para o quê? Para aquilo ser um meio pelo qual você vai conseguir chegar ao verdadeiro lugar que Deus quer que você esteja. Precisamos ser fiéis aos nãos de Deus. Às vezes vai ser mais difícil obedecer os comandos de Deus, quando o que Deus fala é contrário ao que eu queria fazer. Isso aconteceu já com você, querido? Sim ou não? Terceira coisa, quando você é fiel no pouco, Deus vai te dar o farol alto, querido. Lembra lá da historinha do carro? Você está no farol baixo. Você pode andar de farol alto o tempo todo, se é mão que vai e mão que vem? Pode ou não? Se tem carro na tua frente também não atrapalha a visibilidade dele, ali no espelho alguma coisa? Você pode andar? Agora o farol alto ele te dá uma visibilidade maior, te dá um alcance maior, te dá uma noção de que realmente as coisas estão avançando em proporções maiores, sim ou não? Se eu tenho 100 metros no farol baixo, no farol alto eu tenho 400. Quantos não querem só andar no farol alto? Hein? Se dependesse de mim na estrada, querido, eu só andava de farol alto. E tem gente que faz isso, não se preocupando com quem vem de lá e tal, porque eu quero visibilidade. Agora, como eu falei no primeiro tópico, a fidelidade nas pequenas impressões, a fidelidade no farol baixo, vai te dar condição de em algum momento você ligar o farol alto. Em algum momento vai deixar de vir carro na sua direção, em algum momento não vai ter carro na tua frente, que você vai poder ligar o teu farol alto e contemplar a estrada muito além do que aquilo que você estava contemplando. Olha o que acontece aqui com Paulo. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Você acha que isso aqui é um pouco mais específico do que uma impressão no Espírito? Ele viu a cena, ele viu um macedônio clamando: passe a Macedônia e pregue o Evangelho. Ele viu o filme completo, querido. Ele não teve só uma percepção espiritual. Então ele estava ali na região da Ásia, e aí a Bíblia diz
que Paulo, quando teve a visão, ele teve a visão de um homem clamando para que ele passe a Macedônia e pregue o evangelho. A Macedônia é lá do outro lado, lá em cima. Ó. Ele teria que atravessar o mar, o rio, o mar Mediterrâneo. Teria que passar pelas balsas, teria que passar por vários lugares para chegar onde? Na Macedônia. Mas quando ele estava ali na região da Galácia, ele já tinha o quadro completo de que era para pregar na Macedônia, querido? Não. Ele tinha que andar na luz que ele tinha recebido até então. Porque ele deu os passos de ir da região da Ásia para Mícia, para chegar ali em Troade. Ele teve a condição de ver o quadro um pouco mais completo. A nossa fidelidade vai nos levar a dimensões maiores, querido. Você quer ter visão de Deus? Você quer ter sonho profético? Você quer ter clareza a respeito de muita coisa? Você precisa primeiro caminhar na luz que você tem. Tem gente que não tem saído do lugar, porque não se posiciona em relação aos pequenos comandos de Deus. Espera as grandes coisas e está plantado no lugar, sendo que Deus ali aonde ele estava, já deu uma direção de andar para 100 metros à frente. Mas não, eu quero ver o quadro completo, eu quero ver tudo para me mover, eu quero enxergar tudo para me mover, eu quero enxergar a Macedônia, eu quero enxergar o cara clamando para eu pregar o evangelho, para então eu me mover. Não, não é assim que Deus faz. Não é desse jeito que Deus constrói um propósito dele para as nossas vidas. Tudo começa com uma impressão, e a obediência é essa impressão, a obediência é um não, e de repente eu contemplo algo extraordinário. E fala para você mesmo, se quando você contempla algo extraordinário, como por exemplo um sonho profético, você já está construindo algo, e de repente vem um sonho profético, uma clareza a respeito de algo, você viu o todo. Aquilo não te dá uma convicção maior de tomar uma decisão? Aquilo não te dá uma convicção maior, é isso mesmo que Deus estava querendo dizer? Isso aconteceu, por exemplo, com a identidade da AME, querido. A identidade da AME começou com uma impressão interior na vida da pastora Ana. Eu tive uma impressão de que o nome, da onde? Só uma impressão. Ela não teve um sonho, ela não teve uma visão, ela não teve uma palavra na Bíblia, ela teve uma impressão, veio o nome aqui dentro, a voz aqui dentro, Comunidade Cristã AME. Quando ela falou, eu falei assim, mano, deixa de bobeira, a hora que você tiver um sonho, você traz para mim, a hora que você tiver alguma coisa mais concreta, você fala comigo, essas coisinhas de interior aí, não serve para nada. Então a identidade da igreja vai ficar pro resto da vida com esse nome. Foi isso que a gente fez? Não, queridos. Eu olhei para aquilo e falei assim, uau, o Espírito pode estar falando. Amor, vamos orar a respeito disso. Vamos discernir, estávamos juntos nesse propósito. Não eram coisas distintas. Um pensando de um lado, outro pensando de outro. Não, nós estávamos juntos. Uma semana depois, dias depois, eu tenho o sonho de um dos mais proféticos que eu tive na minha vida, querido. Jesus falou com Pedro. Jesus falou com Marcelo também. Agora, quando eu tive o sonho, Marcelo, você me ama, então ame. Você acha que eu tive alguma dificuldade de entender que o nome da igreja deveria ser AME? É isso, já tinha tido uma impressão interior, se somou com uma visão. Agora, se nós não tivéssemos sido fiéis a essa impressão interior, de no mínimo olhar para Deus e falar, Deus, continua falando, é isso, nós estamos entendendo isso, buscando isso, a gente não teria visto algo muito mais completo, muito mais pleno. E sabe aonde a gente para, querido? Quando a gente negligencia as pequenas coisas. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te dar a visão um pouco mais ampla, o farol alto. Quarta coisa, seja fiel imediatamente, querido. Paulo recebeu o sonho de uma pessoa da Macedônia clamando, passa para a Macedônia e prega o evangelho.
O que você acha que Paulo fez? Foi falar com Silas? Silas, eu tive um sonho aí, cara. Precisamos gastar um tempo, umas semanas aí, para discernir o que a gente vai fazer. Vamos convocar a igreja de Jerusalém, vamos mandar um recado aqui pela pomba para ir até Jerusalém, para eles estarem orando, para a gente então discernir se vai ali para Macedônia pregar o evangelho. Foi isso que Paulo fez? Foi? Você acha que Paulo faria isso sem você saber desse texto aqui? Só por saber quem Paulo é? Olha o que o texto diz, verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Aqui é outro momento que a gente para, queridos. A gente quer toda a construção de Deus. Deus é para casar, né? Deus é para comprar casa, Deus é para mudar de cidade, Deus é para fazer esse curso, e Deus vai, a gente vai sendo fiel às impressões. Não, Deus deu uma palavra, obedeci aos nãos, ou tive um sonho, Deus construiu. Chega uma hora que a decisão precisa ser tomada, querido, e eu acho que muita gente para aqui também, muita gente, porque é a hora do vamos ver. É a hora que realmente as coisas precisarão ser deixadas para trás, para você transpor e chegar no outro lugar. Não é um momento fácil. Muita gente para aqui também. Muita gente é fiel na impressão, muita gente é fiel aos nãos, muita gente de repente recebe algo extraordinário, mas muita gente para aqui. Na hora da decisão, na hora em que realmente o sacrifício vai ser necessário ser dado, vai ser concluído. Na hora que eu levanto o cutelo, querido, essa é a hora do vamos ver. Essa é a hora que realmente as coisas vão acontecer ou podem acontecer. Porque Abraão podia ter titubeado na hora que ele levantou o cutelo e falou, não. Foi fiel às impressões, começou a caminhar, começou a ir, começou até chegar em Moriá. Colocou o filho, poderia ter dito, não, Senhor. Porque é a hora do vamos ver. Porque enquanto eu estou com meu filho aqui, não, eu estou indo, Deus. Mas assim, sabe o que acontece às vezes? Não, mas Deus de repente na caminhada vai falar que não é, né? E a gente vai dando os passos. Esperando de repente Deus falar que não é para sacrificar. No caso de Abraão, queridos, Deus teve convicção plena, porque Deus conhece o coração, de que ele baixaria a sua mão e sacrificaria Isaac. E foi nesse momento que ele levantou o cutelo para matar Isaac, que Deus bradou e falou, não precisa, eu já vi que você sacrificaria. Às vezes Deus vai pedir literalmente para sacrificar, querido. Às vezes Deus vai fazer com que nós paremos na hora em que Ele já viu o nosso coração chegando lá. Mas eu e você não podemos usar a máxima do texto de Abraão e falar assim, não, eu já entreguei e Deus já proveu o cordeiro. A gente precisa ter convicção de que realmente foi Deus quem bradou para parar. Porque senão eu vou impedir de chegar num lugar que Deus queira que eu chegue. É a mulher que a pastora falou aqui na palavra da oferta. Não, eu vou lá pegar até, mas na hora que eu voltar ele vai ver que é pouquinho, que eu estou sozinha, ele vai falar que não precisa. O profeta. No caso dela, não. Pode me dar aqui, eu vou comer. No caso dela, ela viu o sacrifício sendo comido. Não por ela, primeiramente, mas pelo... Sabe quem comeu primeiro? O profeta. Imagine você sabendo que pode morrer há poucos dias por causa da falta de comida. O profeta te pede, ele te come na tua frente. Cada mastigada é uma facada aqui do teu lado. No caso dela, o sacrifício precisava ser concluído, querido. Só que quando foi concluído, a Bíblia diz que não faltou farinha e não faltou azeite, até que a seca acabasse. Ela morreria alguns dias depois, talvez, porque tinha um pouquinho de comida. Se ela tinha 5 dias para morrer, se não comesse, talvez ela teria 10 se comesse.
Mas em algum momento ela morreria. Porque ela sacrificou. Ela chegou a um lugar de abundância durante todo o processo de seca daquela terra. Queridos, é a hora do vamos ver. É a hora do sacrifício. Como que se constrói um sacrifício? Queridos, de novo, vocês podem não acreditar, desculpe a palavra, não estou nem aí se você acredita ou se não acredita, é a verdade. Eu não falo com a pastora Ana a respeito do que ela vai ministrar, ela não fala, a não ser que Deus nos dê uma direção específica para entendermos algo, a gente não fala, porque eu quero receber ali o que Deus trouxe para ela, como ela quer receber o que Deus trouxe para mim. Eu não sabia de nada a respeito do que ela ministraria na oferta, só falei, amor, você quer ministrar hoje no meio do culto, a oferta, já dá os avisos de mulheres conectadas e tal? Ela, beleza. Sabia da música que você cantaria hoje, Júnior? Eu pedi para você cantar, abro mão dos meus sonhos. Essa não, né? Você não cantou essa. Mas podia, cabia hoje, né? Mas a ideia é essa. Não sabia de nada disso, gente. Aí, é a hora do cutelo ser levantado, gente. É a hora que coisas serão deixadas para trás, para eu realmente chegar aonde Deus quer que eu chegue. Quando Deus nos pediu lá atrás, queridos, eu falei isso já para alguns. Eu vou quase colocar no top 1, mas top 3 das melhores palavras do pastor Marcelo para ele mesmo. Que eu também não, se você não achar, não estou preocupado com isso. Talvez esteja na top 1, queridos, pelo nível de revelação que isso me trouxe. Foi uma palavra que eu ministrei em março do ano passado, conectando gerações. Quando eu ministrei 2 domingos, falando da relação de Elias e Eliseu. Primeiro, a responsabilidade dos pais no primeiro domingo, nessa conexão de gerações. Segundo domingo, na responsabilidade dos filhos. Eu ministrei primeiramente a palavra da responsabilidade dos pais. Quando Deus estava construindo, veio uma impressão no meu espírito. Marcelo, você precisa selar essa palavra com algo prático, um sacrifício. Aqui dentro, para mim, Marcelo. Na hora eu olhei, o que eu tenho para sacrificar? Só pedi para não pedir minha esposa, meus filhos. Falei assim, a única coisa que está paga de verdade, 100%, é o nosso carro. Eu falei, aí isso é sacrifício. Só que olha a construção, queridos, olha a construção do mover de Deus. Foi uma impressão. Nessa semana, depois da primeira palavra, tinha uma conferência na Alcance que o pastor Marciano tinha nos chamado para ir, eu e a pastora Ana. E a gente ia sexta e sábado. Só que quando veio aquela impressão, eu falei assim, Deus, o Senhor tem que testificar isso. Porque olha aqui, não tome uma decisão importante como essa, de forma displicente, unilateral. Eu tenho pessoas na prática que serão afetadas com um sacrifício desse. Quem seriam? A minha esposa e os meus filhos. E eu não posso ser displicente o suficiente para achar que eu não estou nem aí para o que eles vão sentir para isso. E lá em casa nunca uma decisão importante, ela foi unilateral, ela sempre foi compartilhada desde pequeno com os nossos filhos, porque sempre introduzimos eles nos processos de decisões importantes das nossas vidas. Eu falei para a pastora Ana como uma mulher de Deus, amor, eu não tive nada aqui dentro, mas se Deus está falando, eu acredito naquilo que Deus está falando, vamos orar por isso. Foi quase que imediatamente, pouco tempo depois, Deus já trouxe essa convicção ao coração dela, não, é isso também. Qual o passo seguinte? Falar com os filhos. Quando eu cheguei para os nossos filhos, o Lucas já tem um entendimento maior, até porque vivenciou na prática, né, por ser mais velho, mais coisas. E já viu que quando faz alguma coisa dessa, pode vir coisa boa lá pela frente. Então ele falou, amor, pai, eu confio.
Fique tranquilo, que o custo que a gente vai ter que pagar, eu estou junto nisso. O Pedro, na época ele tinha 10 anos, tem 12 agora, 11, né, mano? Ia fazer 11, 10 anos. Ele titubeou, queridos. Ele contou que titubeou. Mas sabe aonde ele titubeou? No para quem a gente ia dar. Ele não titubeou no fato de a gente dar, e ele entendeu a necessidade de um sacrifício. Ele titubeou na hora que, para o pastor Marciano. Por quê? Porque ele já tinha ido algumas vezes na casa do pastor Marciano. Porque ele sabe como que é a casa do pastor Marciano. Ele sabe quantos carros o pastor Marciano tem. Então ele falou assim, para o pastor Marciano. A gente já estava com uma convicção. Ele foi resistente ao fato de darmos para o pastor Marciano. Eu falei assim, Deus, enquanto isso não cair no coração dele, a gente não sela esse momento. Agora a gente vai ministrar. A gente foi ministrar. Pela convicção que Deus nos deu. A gente foi ministrar. Pedro, isso, aquilo, e todo entendimento e oração. Não foi na hora. Acho que 2 dias depois ele teve uma devocional dele, que ele faz todos os dias. Deus trouxe um entendimento para ele daquilo que a gente estava tentando ministrar. Que honra não é para quem precisa, para quem merece. E ele chegou aos prantos para mim e para a pastora Ana, falando, pai, mãe, eu entendi isso. Eu estava no orgulho, ele falou. Quando a gente está no orgulho, a gente não transiciona de um lugar para o outro. A gente não. Mas eu não abri a mão disso. Aí Deus testificou com esses sinais todos. A impressão interior, o coração da pastora, a testificação completa. Deus falando de forma personalizada, não foi convencido pelo pastor Marcelo, pela pastora Ana de que ele deveria fazer aquilo. Foi o próprio Espírito Santo que ministrou no coração dele de que aquilo deveria ser feito. Você acha que eu tinha dúvida de quando o Espírito falou com ele, por ele antes estar resistente, e ele chegar lá, de que era isso que Deus tinha para nós? Aí a gente vai para a conferência, sexta, sábado, já com a convicção, né, amor? É isso, só vamos tentar entender o tempo aqui. A gente vai para a conferência, eu estava ministrando sobre Elias, Eliseu, palavras dos pais, dos filhos. Aí o pastor Judá Bertelli vem, no final da sua ministração, ele chega e fala assim, a respeito de Elias e Eliseu, falando, quando Elias sobe, a capa cai. Quando a paternidade é promovida, os filhos são abençoados. Aí, era a visão completa, querido. Ninguém falou para o pastor Judá Bertelli falar isso. Eu ia lá para aquela conferência sem de nada, mas era a visão completa. Promova a paternidade. Quando ela é promovida, Elias foi promovido aos céus, nem morreu, foi levado num redemoinho. Exatamente, veio e entregou palavras específicas para nós. Aí eu não tinha dúvida, é para sacrificar. Terminando aquele dia, na sexta-feira, eu já falei com o pastor Marciano, amanhã, pastor Marciano, eu posso ter 15 minutos. Eu falei 10 minutos. Eu não preciso mais do que 10 minutos. Ele estava no meio de uma conferência, uma atividade imensa. Preciso 10 minutos com você e a pastora Adriana. 10 minutos. Sabe por que eu falei ali? Por que você acha que eu falei ali? Sério, gente? Eu recebi a testificação plena, o quadro completo ali com o pastor Judá Bertelli. Eu já quis falar ali, mesmo não podendo entregar ali, que eu iria conversar com o pastor no outro dia, por quê? Para eu não chegar em casa e não dar brecha e vazão para a famosa palavra, conjecturar. Aí já estava selado a reunião do outro dia. O que eu ia chegar? Pastor, mas não, eu só queria dar um beijo, um abraço em você. Já tinha sido construído com a minha esposa, com os meus filhos. Era a hora do sacrifício. Sacrificamos, gente.
recebemos essa palavra dele. Ó, você vai receber porção dobrada nesse carro, ou seja, o dobro do valor. E foi exatamente isso que nós recebemos, querido. Mas sabe onde está? Sabe onde está a maior promoção? Não está no carro do dobro do valor que nós recebemos. Foi nas portas de oportunidade que Deus começou a abrir depois daquele sacrifício para a gente. O que nós vivemos hoje com o Danduque, queridos, começou naquele sacrifício lá atrás. Um carro, ele vai passar, daqui a pouco eu vendo, daqui a pouco sacrifico, daqui a pouco sabe Deus o que ele pode me pedir. Por quê? Porque tem a ver com paternidade. O que nós estamos recebendo, o que nós estamos vivendo. E olha aqui, queridos, não tinha em absoluto eu não tinha condição de produzir o que está acontecendo. E quando o pastor Marciano profetizou dupla honra no carro, a pastora Adriana falou assim, ó, é o que vai acontecer a níveis maiores a partir da concretização dessa palavra que você vai terminar no próximo domingo, Marcelo. Deus vai começar a te levar para níveis maiores. E as portas de oportunidade que se abriram depois disso, aconteceram no momento em que eu precisava tomar uma decisão. Era difícil? Sim, passamos 7 meses sem carro, andando de Uber, não podendo viajar. Morri. Passo bem. Estou vivo, estamos vivos. Andando a pé, ajudou no shape. Em vez de ir para a panificadora de carro, ir a pé, pegar Uber para andar 4 quadras, a gente não pega. Mas se tem um carro, vamos de carro, né? É ou não é? É ou não é, gente? Ah, vou pegar um Uber, dá até vergonha de pedir um Uber, porque você tem vergonha. Você não pede porque você não quer gastar, porque você acha, né? Você tem vergonha do cara que está lá dentro e fala assim, pô, 4 quadras. Não é verdade? Daí o jeito é andar, então você vai a pé para a panificadora. Então, seja fiel imediatamente. Paulo atravessou para Macedônia. Quinta coisa, tem coisas que Deus só revela quando obedecemos ao último comando. Quando ele chega em Troade, eles começam a navegar em direção a Filipos na Macedônia. Lá ele encontra uma mulher, Lídia. A Bíblia fala que eles foram orar na beira de um rio, e de repente tinha algumas mulheres, eles começam a conversar, Lídia se converte, recebe o evangelho, chama eles para casa, eles recebem pouso e comida. Eles não tinham nem onde ficar, não tinham nem para onde ir. Recebem pouso e comida. Por quê? Porque eles foram fiéis ao último comando. Eles foram fiéis ao último comando. Deus revelou que iria converter Lídia, que eles iriam comer uma coisa boa na casa de Lídia, que eles iriam dormir na casa de Lídia. Pode ir para Macedônia, para o lado de lá, porque eu vou dar uma mulher, vou apresentar uma mulher para vocês que ela vai cuidar de vocês e tudo vai ficar de boa. Não receberam disso, só receberam o comando de ir. Quando Abraão sai da terra, ele só recebeu o comando de ir. Como seria a jornada, Deus não revela. Então, quando eles chegam, ou seja, a revelação do que aconteceria, só aconteceu quando eles pisaram na Macedônia. Mas para eles terem, entendi, era para a conversão de Lídia, agora Deus vai nos suprir através dela. Eles não sabiam disso em Troade. Eles souberam disso quando atravessaram. Tem revelação que vai vir para você somente quando você der o passo que Deus já te pediu para dar. Vai ficar plantado esperando a próxima revelação, e ela não vai vir porque ela está totalmente relacionada à obediência do último passo. E às vezes a gente faz isso. Não, eu preciso entender mais. Não vem. Esses dias eu falei para a pastora Ana, eu estava numa coisa profética, querido, sério, até quem ia morrer eu tive uma revelação à noite. Eu tive várias aqui, posso soltar aqui na... Tive uma revelação. Uma pessoa que eu não via há mais de 6 anos. Eu sonhei durante a noite
que ela faleceu, na noite que ela faleceu, a madrugada que ela faleceu, eu sonhei que ela estava vestida com uma roupa bonita. Eu chegava, conversava com ela e falei assim: ei, era motorista de ônibus, mas muito chique, um motorista de ônibus interestadual. Eu cheguei e falei assim para ele: ei, as viagens foram liberadas? Porque eu estava no sonho no contexto da pandemia, tipo assim, todas as fronteiras impedidas, então não pode viajar nem de ônibus. As viagens foram liberadas? E ele falava assim: sim, foram, eu vou viajar hoje. De manhã cedo, quando eu acordo, eu recebo um WhatsApp, que essa pessoa que eu sonhei, que eu não via há 6 anos, não pensava nela há 6 anos, tinha tido um infarto fulminante na madrugada, provavelmente no mesmo horário do sonho que eu tive. Eu só tive uma testificação: vai até o velório e conta que ele estava lindo, bonito, que estava indo para uma viagem maravilhosa, para a esposa dele. Foi o que nós fizemos. Ande na luz que você... O que aconteceu com a esposa, com as filhas, eu não sei mais. Só fui fiel naquilo que Deus me trouxe. Só que às vezes o profético parece que para, porque quando ele para é a hora da decisão. Aí não vem mais testificação. É a hora da tomada da decisão. É a hora de realmente falar assim: agora eu preciso dar esse passo. Para o quê? Para que a nova revelação aconteça. As testificações já vieram. Agora é a hora da decisão. E a gente precisa ter esse fino discernimento, querido, que é na relação com o Espírito, para que realmente nós entendamos o que Deus quer para nós. Eles foram para Macedônia, essa mulher se converteu. Última coisa: ser fiel mesmo quando as tribulações aparecerem. Olha aqui para mim. Depois desse episódio aqui do texto que nós lemos, é o famoso episódio de Paulo e Silas na prisão. Você lembra dele? Tinha uma mulher lá, adivinha, na cidade, ela adivinhava e tal, ia para Paulo. Paulo se encheu daquela mulher, perseguindo ele. A Bíblia fala que ele ficou irritado com ela. Olhou para ela e falou assim: sai, o espírito maligno que estava sobre ela. A partir daquele momento, os magistrados da cidade pegaram eles, enfiaram eles na prisão depois de muitos açoites. E eles começaram a cantar. E a Bíblia diz que veio um terremoto, os alicerces foram abalados, as prisões foram abertas, as correntes quebradas. E eles ficaram lá dentro. O carcereiro viu a prisão aberta, se espantou, pegou uma espada e queria se matar, porque todos os presos fugiram, vão me matar de qualquer jeito, eu já me mato aqui. Paulo grita lá de dentro da prisão: ei, estamos todos aqui, fique tranquilo. Ao acontecer isso, Paulo fala: hoje você e sua casa serão salvos. Tem tribulação que você acha que é do inferno e que você fica fazendo batalha espiritual. Às vezes não é, é só um meio que Deus vai usar para o evangelho ser propagado, querido. Quantos acharam que a tribulação da pandemia é do inferno, que só veio para matar, roubar e destruir? Porque se veio, querido, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Conforme você se posicionou nessa pandemia, é aquilo que você está vivendo, é aquilo que você está desfrutando. Só tem crise para quem não entende o que Deus quer fazer por meio das situações difíceis. Paulo e Silas, ao invés de ficarem murmurando: Senhor, eu expulsei o demônio daquela mulher, estou aqui açoitado, preso. Quantos murmurariam de nós que estamos aqui? Por pregar o evangelho, não é por fazer alguma coisa errada. Eles cantaram e adoraram. E aquela tribulação foi um meio que Deus usou para o carcereiro e toda a sua casa serem salvos. Nem toda tribulação é para ser eliminada. Às vezes é propósito ser vivida. Manda embora, Senhor. Manda embora. Deus fala: não, eu não quero mandar embora. Eu vou usar isso aqui para você ser promovido. Eu vou usar isso aqui para você ser usado. Eu vou usar isso aqui para você chegar ao outro nível.
Nós precisamos entender os caminhos de Deus e andar na luz que nós temos. Amém? Se coloca em pé. Eu queria fazer uma convocação aqui para todos nós estarmos conectados na quinta-feira na célula. Eu quero falar algumas coisas que vão ser consequências de tudo isso que Deus ministrou conosco hoje. Então, líderes de célula, principalmente vocês, estejam conectados, né? Isso é para ser comum, para ser uma realidade já, né? Mas não custa a gente reforçar a necessidade de você realmente estar conectado. Para que a gente entenda realmente cada passo que a gente precisa dar. Para que a gente entenda cada momento que o Senhor está nos apresentando. Eu não sei, queridos, não sei mesmo de forma individual o que Deus está falando com você aí. E sinceramente, depois que eu recebi uma palavra, querido, que muitas vezes a gente como pregador, a gente tem aquela sensação assim, não, eu quero sentir que o povo recebeu. Eu quero sentir que o povo foi abençoado. Eu preciso ver as manifestações exteriores de que realmente a palavra chegou, de que realmente o culto foi abençoado. E uma vez eu recebi uma palavra que dizia assim, só ser fiel àquilo que eu te pedi para fazer. A responsabilidade do que vai acontecer não é sua. Ela é minha, mas principalmente, ela é uma resposta individual de cada uma das pessoas que estarão expostas a esse momento, a essa palavra. Isso foi libertador para mim. Porque às vezes nós como pregadores chegamos em casa e falamos assim, mas o que aconteceu? A gente só precisa voltar lá atrás e falar assim, o que Deus falou? Seja fiel. Foi o que você fez? Foi. Então deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo que eu faço aquilo que precisa ser feito. Feche os teus olhos aí e ore ao Senhor. Enquanto adoramos.